com quem que a gente está falando? A gente está falando com cristão ou com pretensos cristãos? Porque o que acontece? A Igreja Católica ela fez um desserviço à obra de Jesus na Terra. Aquilo que a gente chama de, não sei você que seu histórico é presbiteriano, né? Mas o católico de berço, no caso a parte, sabe? O que a gente chama de confissão, né? A Igreja Católica era para ter feito aquilo da forma correta. Aqui tinha que ser uma coisa de dentro para fora. E foi mais uma obra de fora. Então todo mundo é cristão. Sim, e necessariamente nem todo cristão é cristão. Sim. Porque cristão não é uma teoria, não é uma declaração de fé. O cristão é algo pessoal, é interno. A gente tem uma expectativa do cristão. Sim. Mas um é o cristão. O outro é o cristão que a nossa igreja primária criou. Né? O nome cristão, a gente sabe que é todo mundo que segue a Jesus, coisa e tal. Sim. Mas o cristão em si, quando você lê a Bíblia, existem duas classes de pessoas diante de Deus, os filhos de Deus e as criaturas de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus. Sim. Aí começa a complicar. Vamos ser claros. A Bíblia fala de pessoas naturais e pessoas espirituais. Quem são os espirituais? Os nascidos de novo. Os verdadeiros cristãos. Aqueles que fazem aquela declaração de fé. Sim. Jesus Cristo é meu Senhor, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Quando eu faço essa declaração, porque Paulo vai chamar essa pessoa de uma nova criatura. Ela vira um outro bicho. É um outro ser, estruturalmente falando. O natural é aquele cara que não teve um encontro com Jesus. E necessariamente não tem que ser na igreja evangélica. Eu não acredito que só evangélicos são salvos, não, tá? Longe disso. Mas eu acredito em duas categorias. O natural, o ser natural e o ser espiritual. Sim. As perguntas é mais para um ser espiritual, mas nós estamos falando para um público em geral. Sim. O ser natural, ele não discerne nada. O ser natural, ele não discerne nada. E não é porque ele não quer, não, porque ele não pode. Porque as faculdades espirituais dele estão fechadas, o espírito dele está mortificado. Na minha concepção bíblica, no momento que você converte, você vira uma nova criatura. O seu espírito é vivificado e você começa a ter entendimento das coisas dos céus. Sim. E aí o que Jesus veio falar, e muitas das perguntas aqui tem a ver, faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo. A vida com Deus tem muito pouco a ver com isso. Sim. Porque tem mais a ver com quem você é e muito mais do que com o que você faz. Perfeito. Porque o que você faz está lá na lei. Faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo. E o sonho de Deus não era que nós seguíssemos normas. O sonho de Deus é que a lei dele estivesse impressa nos nossos... Dos valores, né? Nos nossos corações. De forma que não é que você não pode fazer, eu não consigo fazer mais. É diferente. Eu não consigo fazer determinadas coisas porque eu mudei. Porque lá no Velho Testamento a lei estava nas pedras. Ele falou, eu não vim validar a lei, eu vim fazer cumprir. E Deus fala em Jeremias, ele fala assim, tem dias em que farei um novo concerto com a casa de Israel. Não conforme o concerto que fiz com os vossos pais no dia que os tomei do deserto. Mas esse novo concerto que eu farei com vocês, eu não escreverei minhas leis em tábuas de pedra, mas escrevereis na tábua dos vossos. É difícil para uma pessoa que é cristão aparente manter-se cristão. Fica pesado a caminhada com Jesus. Na verdade, pastor, parece até que ele nem quer muito a caminhada, porque aí você vai ter que ter limite, vai ter que ter regra. A minha grande preocupação é o seguinte, porque a gente tem uma expectativa para cristãos, e a gente cobra o quê de cristãos? Que eles tenham as marcas de Jesus. Sim. Não é isso? Só que esses pretensos cristãos não são cristãos. Não são cristãos, porque quando você pega a palavra de Deus, você está bem claro lá na Bíblia. Mas a todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creram no seu nome. E quem é que creu no seu nome? Aquele que confessa Jesus como Senhor da sua vida. Quem tem Jesus como Senhor da sua vida não precisa de viseira, não precisa de tutor. A vida dele é para o Senhor. Sim. Mas como, por exemplo... A geração nova, né? Igual quando eu me refiro, eu falo sobre liberdade. Da minha época, assim, vamos dizer, sobre a minha liberdade, tá? No meu jeito de pensar. Na minha época, a gente brincava na rua, a gente ia pescar, a gente não tinha acesso à comunicação do jeito que a gente tem hoje, a gente tinha 4 canais de televisão, né? A gente ia para a escola de bicicleta, era uma liberdade mesmo, mas a gente tinha limites,
Por quê? Porque o pai falava, na hora do almoço, todo mundo junto, tem oração. Existia uma educação familiar cristã, que geralmente passa de vô para o pai, do pai para filho. Isso faz com que o filho passe a ter interesse. Porque se o pai parar de falar, se o vô nunca comentou, aquilo vai ficando com o tempo esquecido. E a nova geração, que às vezes se considera uma geração que tem muita liberdade, mas por que ela tem muita liberdade? Porque ela tem acesso a tudo, que ela é bombardeada por informações, ela tem acesso à internet, ela pode ver o que ela quiser, não é igual a gente, que era só 4 canalzinhos e acabou. Hoje ela vê o que ela quer, ela não assiste. Mas ela tem também aquela capacidade de aprender muita coisa, de conhecer muita coisa, mas não tem... será que ela separa o tempinho dela para ler ou para buscar a Deus? O menino aí tem 25 anos, hoje ele já é um empreendedor, ele já começou, ele se acha autossuficiente, sabe? Ele se sente assim, às vezes até um pouquinho de arrogância, né? Porque ele aprende tudo no YouTube e ele esquece de Deus, ele não busca Deus como se o pai tivesse ensinado ele desde pequeno. E acaba que ocorre um distanciamento, o cara não busca Deus na frente dos seus projetos, da sua vida, certo? E depois, quando a coanga acontece, ele procura o quê? O livramento. Eu quero livramento, eu não quero... por quê? Mesmo porque tem aquilo que o senhor explicou aí agora. Se Deus estiver à frente dos meus projetos, se eu ajoelhar no chão antes, pedir, Senhor, abençoe o meu projeto. Se ele vier der certo, eu vou ficar muito feliz porque eu pedi o Senhor para abençoar. Se porventura a porta for fechada, é porque o Senhor não quis que ele continuasse. Eu entendo como gratidão quando acontece, como não acontece. Nessa perspectiva que eu estou falando, entendeu? Tá. Eu vejo mais como conceito moral. Sim. Por exemplo, a nossa geração, essa geração Y aí, 2 gerações para trás, nós tivemos uma educação mais rígida, nós estávamos mais próximos daquela rigidez familiar, aquela coisa patriarcal, nós estávamos mais próximos daquilo, e aquilo não fez mal para a gente, fez muito bem. Muito bem. Só que foi, em muitas medidas, foram muito duro. Aí o que a gente faz? A gente faz compensação. Muitos pais dessa geração fez compensação. Meus filhos não vão passar pelo que eu passei. Sim. Eu, por exemplo, eu desde sempre eu trabalho, desde os 10 anos. Meus meninos foram trabalhar por opção. A gente tinha essa cabeça, eles não vão passar pelo que eu passei. E a gente fez compensação. A gente tirou a mão de sobre. Entendeu? E essa geração é fruto da nossa frouxidão. Eu acredito que seja isso. Aí nós estamos falando de princípios morais. E aí tem princípios culturais, que é temer a Deus, que é... Mas aí você pergunta aqui o seguinte, olha, nós nunca vivemos um tempo com tanta gente depressiva, ansiosa e aflita. Por quê? Eles não são felizes. Você pergunta. É uma liberdade falsa? Na verdade, eu não atribuo... O que acontece muito nessa geração, é que felicidade está ligada a prazer. Sim. E são distintos. Com certeza. Felicidade e prazer é diferente, né? Quando você pega a palavra felicidade no nosso dicionário, é a consciência, é a plenitude da sua consciência, das coisas que você faz. Eu acredito que mesmo pessoas que não temem a Deus são felizes. Se você pega um cara que está sentado no boteco bebendo uma cerveja, pergunta se você está feliz, ele está feliz. Certo? O cara que está lá na Cracolândia, acabou de comprar uma pedrinha para o crack, ele está feliz. Mas é uma pretensa felicidade. Né? A verdade, tudo que nós fazemos, o objetivo é felicidade. Ninguém quer dinheiro por dinheiro. As pessoas querem dinheiro porque acreditam que dinheiro compra felicidade. Sim. Tudo que as pessoas buscam na vida é felicidade. Então, felicidade seria a plenitude da consciência. Só que aí tem um problema muito sério. Essa geração nossa, ela confundiu prazer com felicidade. E aí, em busca da felicidade, eles topam qualquer coisa. Se é gostoso e não engorda, pode. Essa geração. Isso é um conceito filosófico perigoso, humanista, que está destruindo, que é o hedonismo, a vida pelo prazer, em detrimento a qualquer coisa. Está sendo pregado cada vez mais. Não, isso é normal, isso na televisão, nos desenhos, nos meios de educação. Então a vida, se é gostoso e não engorda, pode, não tem restrição. Então, eu acredito que tem uma questão muito conceitual, porque todo mundo está atrás de felicidade. Mas as pessoas, às vezes, elas não conseguem entender o que é felicidade. Porque a felicidade é um estado pleno da consciência. Agora tem um problema muito sério, estrutural, na questão da felicidade. Porque se é uma realidade plena da consciência, qualquer coisa que você faça que não esteja de acordo com a sua consciência, não vai produzir felicidade.
O menino que deixa a casa e vai para rua usar droga, usar maconha, usar cocaína na festa para se divertir, ele está atrás de felicidade. Né? Sim. Só que a consciência dele não aprova isso que ele está fazendo. Então ele não está tendo uma aprovação plena da consciência do que ele está fazendo. Porque o que é felicidade? Você pegar o dicionário, está lá. É um estado pleno da consciência. Um estado pleno da consciência. Então, o que a gente tem muito hoje é uma questão conceitual muito séria, até porque, diferente de todas as faculdades da alma, que é onde reside a felicidade, na alma está a memória, né? Na alma está a parte da inteligência, a parte cognosciva, e na alma tem uma parte da consciência, mas a consciência não fica na alma, ela visita a alma. A consciência é uma faculdade do espírito humano. Nós, teólogos, entendemos assim. Por quê? Por exemplo, eu posso explicar e provar, e vocês podem discordar também, tá? Sim, mas só para o senhor continuar a pegar nesse gancho. Às vezes, quando a gente está atendendo uma pessoa que está muito sofrida, ou que está passando por um problema muito sério em decorrência da vida. Da vida. Porque a vida bate mais forte que muita... Escolhas, né? Também. E aí, você vai falar um pouco sobre... Olha, a primeira coisa que você tem que fazer é aquietar seu coração. Você já conversou com Deus, já orou, já pediu a Deus para poder te encaminhar. Aí as pessoas pensam assim, isso não vai resolver minha vida, não. Você está entendendo? Aí se você perguntar assim, mas se você perguntar, até um camarada que fala muito sobre isso que aconteceu com você, que você vê lá no YouTube, ele não é cristão, mas ele dá umas palestras interessantes, você fala, o cara vai e busca, você está entendendo? Entendi. Às vezes o que eu quero é o seguinte, fazer a pessoa entender, olha, tem vários caminhos para você tentar resolver seu problema ou sua dificuldade. Eu busco a Deus, certo? A palavra de Deus, o Evangelho. Ele me traz paz, ele me direciona, ele me freia, ele me coloca limites, mas ele me traz lá no final, se vai ser bom ou ruim, porque às vezes aquilo que a gente acha que é ruim, na verdade é porque Deus está nos ajudando lá na frente, né? Deus está te livrando de um problema. No final, é o único momento em que eu sinto paz. Eu acredito, na verdade, como eu estava dizendo, que essa faculdade da consciência, por ficar no espírito, por estar no espírito, por exemplo, quando a gente faz algo que a gente não aprova, automaticamente a sua consciência te acusa. Você não consegue calar a voz dela. Só tem uma forma de você calar a voz da sua consciência. Isso chama de nível de psicopatia. Sim. Porque ela habita no espírito, ela não aceita as sugestões da alma. Acontece com você de chegar pessoas aqui no escritório e falar assim, ô Luciano, eu estou com esse problema, eu fiz isso porque fulano fez isso comigo, mas lá no fundo, ele sabe que não deveria fazer, que ele tinha outra escolha. Porque no caso, a consciência, ela está no espírito e ela não se submete aos caprichos da alma. Certo. E aí, o que acontece? Normalmente, quando uma pessoa se converte, encontra com Jesus, o espírito dele é vivificado, essa consciência fica mais ampla. Eu acredito que as pessoas vivem depressivas, ansiosas, preocupadas, e a doença do século são as doenças psicossomáticas. Eu acredito que o homem está longe de Deus. Sim. Isso é fato. Okay. E estar perto de Deus não é estar mais perto da religião. Sim. Não é ir para a igreja. Perfeito. Eu sou de uma época em que crente não suicidava. Eu já acompanhei vários suicídios de crentes. Quando se está mais perto de Deus, se consegue lidar melhor com as frustrações. Aí que está a questão. Quando se está perto de Deus. Sim. Mas necessariamente estar perto de Deus não é estar perto da religiosidade, não. Porque hoje a gente tem muita religiosidade e pouco Deus. Sim. Nós queremos mais Deus e menos religiosidade. Porque eu vejo pessoas que estão fugindo de ambientes de igreja. Sim. E a despeito do que as pessoas pensam, eu não penso que Deus é para a igreja. Deus é para a vida. Sim. Não acredito que Deus está na igreja. Deus está na igreja porque a gente está lá. Agora Deus está aqui na loja, Deus está no seu escritório, Deus está no trânsito. Em todo lugar. Só que aí o que aconteceu? As pessoas pegaram Deus e levou para a igreja. E as pessoas acreditam que quem tem Deus está na igreja. Não necessariamente. A turma que matou Jesus era a turma da igreja. Exatamente. Sim. A turma que matou Jesus é a turma que achou que estava fazendo a vontade de Deus. E Jesus foi chamado de comilão, de beberrão, porque ele estava num lugar que a religiosidade não estava. Então, eu acredito que felicidade está mais ligado a um vínculo real com Deus, um vínculo real com Deus, do que o próprio ato da religiosidade. A religião pela religião. A religião em si é uma coisa boa, é religar, voltar-se para Deus.
Agora, quando você tem religião pela religião, você tem religiosidade. Sim. E aí você vê a Bíblia falando disso. Você vê a Bíblia falando em Mateus 7:21, que fala assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E aí o incauto pergunta, mas quem vai entrar no reino dos céus? Aquele que faz a minha vontade. Eu dizer que Jesus é Senhor da minha vida e não fazer a vontade dele é no mínimo uma loucura. Uhum. Então, se eu digo que Jesus é Senhor da minha vida, de fato eu já não tenho nem vontade mais, porque ele é Senhor da minha vida. E é tão interessante que você continua lendo o texto, e ele diz, e naqueles dias dirão, mas no teu nome nós não pregamos? No teu nome nós não profetizamos? É tão interessante que a pessoa não está enganando, ela está enganada. É diferente. Parece que a pessoa que está ali na religiosidade, parece que está enganando quando você lê o texto. Ele está fazendo a coisa de caso pensado, vai tentar entrar no céu. Não, mas ele está auto-enganado, ele está acreditando, por chamar Jesus de Senhor, Senhor, ele tem o céu. Mas ele está tão auto-enganado que ele vai argumentar com o Senhor. Mas eu fiz a obra do Senhor, eu preguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas eu direi, nunca vos conheci. Eu não acredito que felicidade está relacionado aos atos religiosos, mas eu acredito que quem tem Jesus não tem problema com os atos religiosos. Sim. Agora é um problema você pegar um porco, ou vamos fazer uma comparação mais, é um problema você pegar uma ovelha e fazer ela comer carne. Sim. Não tem como você pegar uma ovelha e falar, come carne. Você pode pintar ela pode colocar uma juba nele, né? Pode pegar a ovelha, colocar uma juba, chamar de Lion, Lion King, né? E levar ela para comer carne. Ela vai comer carne? Não. Por que ela não vai comer carne? Porque é a natureza dela. Se não for de dentro para fora, não será de fora, não se lava um copo por fora. Então a pretensão de Deus nunca foi mudar nosso comportamento. A pretensão de Deus era nos moldar, nos transformar. É por isso que ele fala, naquele tempo as minhas leis estavam escritas em tábuas de pedra. Agora eu desejo escrevê-las na tábua dos vossos corações. Então a gente tem pretensos cristãos. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor. Então eu acredito que essas depressões, essas ansiedades, essas doenças estão aumentando. E a despeito do que nós tínhamos no passado, como você disse, a nossa vida, a nossa fonte de conhecimento... A nossa liberdade parece que era melhor, a nossa fonte de consciência era a Barça. Sim. E só quem era bastardo, ninguém tinha uma Barça. Uhum. A gente sabia o que a televisão dava. A gente não tinha acesso a muita coisa. A gente tomava um refrigerante uma vez por semana, uma garrafinha, um copinho para todo mundo na família. Geralmente no domingo. Hoje a vida está muito boa. Eu sou de uma época em que a gente comprar correia de chinela havaiana. Isso gera... Vou comprar para trocar roupa cingida. Mas isso gera arrogância, autossuficiência, e a pessoa acaba tomando decisões que depois vão levar a frustrações caso dê errado. Eu acho que as pessoas atribuem da frustração, do estresse, eu acho que elas atribuem a fonte da felicidade a coisas. O que eu quero dizer é que se felicidade é a condição plena da consciência, felicidade para mim só está em Deus, porque sua consciência só está plena quando seu espírito está vivificado. Sim. Felicidade plena para mim só está em Deus. Do contrário, você tem momentos. Okay. Então eu acredito que uma pessoa só se encontra quando ele se encontra com Jesus. Sim. Você falou separar a religiosidade das igrejas, né? Eu vou te contar uma experiência minha, né, pessoal, porque na época que o Devante converteu, foi quando ele convidou a gente para ir na sua igreja. Não sei se você lembra, a gente começou a frequentar a sua igreja. Por isso que eu considero o senhor muito importante para mim e para a Patrícia, porque a gente, naquela época, eu quando era mais criança, né, eu frequentava a igreja presbiteriana, minha mãe é presbiteriana, mas depois eu comecei a namorar com a Patrícia é uma família muito católica, a gente casou, passou aí na igreja católica. E naquele momento da conversão do Devante, foi o momento em que eu voltei, porque, olha, convidei você aqui, você tem que vir. E eu já tinha tido conversas com o Devante sobre, olha, eu vou na igreja católica, eu respeito, mas o meu pessoal é evangélico, é mais próximo, é um pouco diferente. Aí eu cheguei, a primeira vez que a gente foi nessa igreja, eu vi a sua pregação. Ali, naquele momento de pregação, pastor, eu senti que a Patrícia também, nós sentimos que mudou a nossa vida. Depois a gente foi novamente e a gente sentiu que aquele ali era o nosso local. A gente queria converter. E aí a gente pensou, olha, a gente mora aqui do lado da igreja presbiteriana, onde eu fui, vamos lá pra gente ver. Questão geográfica, né? Isso. Mas teve aquela sensação, aquele momento da palavra que toca a gente, pastor. Às vezes a pessoa, ela tá com uma dificuldade, ela não vai na igreja e ela não...
Tá bom, se ela buscar na internet, ela vai encontrar um pregador que vai falar uma palavra legal, mas aquele momento de pessoal, de ouvir, de sentir, entendeu? Eu senti ali, eu comecei a converter ali, certo? Caminhada. Porque a conversão é para sempre, eu vou sempre, né? Mas eu comecei ali aquela... Não, Patrícia, olha para você ver, não é diferente. Olha a sensação que a gente sai, olha a vontade que a gente tem de voltar semana que vem, entendeu? A vontade que a gente tem de ler a palavra. Não tem uma coisa diferente? Tem. Vamos. Aí a Patrícia, eu acho que para ela foi segundos de não, com certeza, você entendeu? Então eu acho também essa importante a gente trazer a palavra ou levar a pessoa até alguém que pode passar. Não, com certeza. Agora, por exemplo, você falou de uma coisa óbvia, por exemplo, se você tiver uma percepção, você caminhou muito tempo fora, mas você teve uma percepção, quando você voltou, a percepção mudou. Sim. Agora você conversa com uma pessoa natural, ele não entende. Nem quer. Não, ele não entende, não é porque ele não quer entender, porque ele não pode. Okay. Ele está impossibilitado pela condição dele, ele é natural. O que eu falo de uma pessoa natural? Eu vou ver se eu consigo te explicar em poucas palavras. O natural é o que é da terra. O que não é da terra é sobrenatural. E a única coisa que não é da terra que está em nós é o Espírito que Deus soprou em nós. Que veio de Deus, que volta para Deus. Ele é de Deus, ele clama por Deus. Mas o que é daqui, fica aqui e deseja aqui. Se você pegar em qualquer material que você pegar em toda a face da terra, com o que nós mais nos parecemos é com terra. É só uma análise, tá, pastor? Pra você me colocar no caminho certo. Vamos analisar assim. A gente agradece pouco. A gratidão é muito pouco utilizada por todo mundo. A gente deveria agradecer mais. Eu acho que a gratidão é uma sensação espetacular. E nas passagens que a gente vê sempre Jesus agradecendo a Deus, às vezes, antes de fazer a obra, certo? O próprio Lázaro, ele agradece antes e depois vai lá e... Por isso. E você está tendo fé que aquilo vai acontecer e já agradecendo, certo? Eu penso, assim, às vezes eu estou errado também, mas eu vejo que a agradeção, quando você tem a capacidade de estar sempre agradecendo, de ser uma pessoa grata de corpo e alma, você se torna uma pessoa melhor até para receber as bênçãos de Deus. Tem a questão da multiplicação dos pães e dos peixes, que lá no título da Bíblia está escrito assim, a multiplicação dos pães e dos peixes. Na verdade, não é a multiplicação dos pães e dos peixes. Título de Bíblia, de capítulo de Bíblia, não é Bíblia. Quando você pega o original, aquele título lá não existe. Aquilo eles colocaram para que a gente pudesse entender. É dividido em capítulos, porque a Bíblia é um texto só, como se fosse um livro monobloco, um livro só. Aí colocaram título e capítulo para a gente entender. Então, aquele capítulo lá, não é... Quando Deus deu aquele texto, quando Jesus, o Espírito Santo, inspirou os homens a escrever aquele texto, ele não pretendia que nós entendêssemos aquele texto com a multiplicação dos pães e peixes, porque aquele texto não é isso. Jesus não ergue os pães e pede a Deus, pelo amor de Deus, multiplica que eu tenho um punhado de gente para comer. Não é isso que ele faz. Ele agradece. O título deveria ser o agradecimento pelo pão e pelo peixe. E no que ele agradece, a multiplicação começa quando? Quando ele começa a distribuir. É o mesmo princípio da matemática de Deus. Para você colher, você tem que perder. Não é isso? Você não joga semente na terra? Sim. Para ela viver, ela tem que... A nossa matemática é o seguinte, você guarda e você tem. Sim. Na matemática de Deus, você distribui e você tem. Não é isso? Qual que é a matemática do dinheiro? Qual que é a diferença da consciência próspera e da consciência pobre? A consciência próspera investe. A consciência pobre gasta. É só essa a distinção. Uma pessoa acorda para gastar e outra acorda para investir. Uma acorda para ganhar dinheiro e a outra acorda para pôr dinheiro para trabalhar para ela. Sim. São dois princípios basilares. Então, quando você vê nesse texto que a multiplicação aconteceu, a multiplicação não aconteceu porque Jesus pediu para multiplicar. A multiplicação aconteceu porque ele agradeceu. Então, quando você agradece, cresce, de fato. A pessoa só agradece se ele tem fé. A fé é anterior. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por que uma pessoa agradece sem receber? Porque ela tem fé. Porque ela acredita que já recebeu. Ok. Não é isso? Isso. Ela agradece sem receber. Por que ela agradece sem receber? Porque ela sabe que vai receber. Então isso é o quê? Fé. Então a fé está anterior à gratidão. A fé está anterior à gratidão. Então, aí eu estou fazendo esse jogo de palavras para a gente poder entender uma coisa.
Pedir para uma pessoa ser grata é loucura se ela não tiver fé. Ok. Entende? Entendo. Então, a matemática é o seguinte, se eu não tenho uma pessoa grata, eu tenho uma pessoa que não tem fé. Então, a gratidão está ligado a... Jesus pediu e falou, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve na ressurreição de Lázaro. Eu sei que o Senhor sempre... Mas eu estou falando isso para que eles ouçam. Ele precisava falar aquilo. Então, a gratidão, eu agradeço porque eu confio. Então, você nunca vai ter uma pessoa que é grata se não tem fé. E a fé é o quê? A fé, diz a palavra de Deus, que ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por que você atribui credibilidade a determinadas coisas? Por causa da confiança, não é isso? Sim. Por que você usa determinado tipo de combustível do seu carro? Porque eu confio. Okay. E por que você confia? Eu confio porque eu já me relacionei, eu conheço. Não é isso? A fé tem a ver com conhecimento. A fé tem a ver com conhecimento. Então, se gratidão é por fé e fé é por conhecimento, por que as pessoas são ingratas? Porque não conhecem. Ah, porque não conhecem a Deus. Porque quem conhece a Deus não consegue viver sem gratidão. Exatamente. Entende a lógica? Eu vi seu tripé, achei interessante, é isso que eu ia te falar. Eu achei o tripé interessante, porque eu mesmo nunca tinha pensado nisso, nesse sentido, porque a gratidão, ela é fruto de uma pessoa que confia em Deus. O que é confiar em Deus? Confiar em Deus é atribuir a Deus crédito. E por que eu atribuo a Deus crédito? Porque eu conheço a Deus. Eu falei com ele ontem e ele me respondeu. Sim. Então, não se ensina gratidão. Ok. Se ensina as pessoas acerca de Deus. As pessoas conhecem a Deus e ao conhecer a Deus, ele vai ter experiências com Deus. Por exemplo, Jesus na sexta-feira está sofrendo, mas domingo ele está celebrando. Pergunta para Jesus, quem que é Deus? Ah, meu Pai é tudo. E ele se entregou o Espírito dele de boa. Então, eu acredito que gratidão não é uma coisa que se ensina. Eu acho que quanto mais você se aproxima de Deus, mais grato você vai ser. O que Deus falou com Adão e Eva? Vocês não comam da árvore que está no meio do jardim, porque no dia em que dela comerdes, vocês morrerão. Morrer ali no sentido de sair da existência. Okay. O homem deixaria de existir. Mas só que antes disso, Deus já tinha combinado com Jesus. Falou, nós vamos criar um ser aí, diferente de nós, que eles serão mais poderosos do que nós, e poderão e serão. E só tem uma coisa que é mais poderosa que Deus, conhecida em todo o universo, que é a vontade do ser humano. E não é porque é mais poderosa, mas sim porque Deus a fez poderosa. Porque não há nada mais onipotente do que Deus, mas Deus se torna impotente diante da nossa liberdade. A prova disso é que as pessoas fazem o que quer da vida delas. Sim ou não? Sim. Esse mês é o mês que a gente lembra do suicídio. Centenas de milhares de pessoas tiram a própria vida. E a Bíblia diz que não é da vontade de Deus que ninguém morra sem conhecimento dele. É da vontade de Deus que todos se salvem. Mas nem porque ele quer, todos estão se salvando. Subentende que existe alguma coisa que é mais poderosa do que Deus. E o que é? A vontade do ser humano. E Deus respeita. É mais potente do que Deus, não porque o é porque Deus tem o dever de respeitar a nossa liberdade. Ele se fez esse dever. Ele se deu esse dever. Porque quando você cria um ser livre, é igual você prender um passarinho. Você prende um passarinho na gaiola. Você já viu o passarinho andando no fundo da gaiola? Com as asinhas cruzadas para trás? Ele fica pulando de puleiro, porque ele tem asa. Ele foi criado para voar. Você pode pôr na gaiolinha desse tamanho, ele não anda no fundo. Então não se prende uma alma livre. Então Deus criou o homem, pôs no jardim do Éden e pôs uma árvore. Se vocês são livres, vocês têm que escolher. No momento que eles escolhem tocar na árvore, aí você pergunta Adão e Eva, né? No momento que eles escolhem ali, quem escolhe é o homem, não tem gênero, não é homem e mulher que peca, não é gênero masculino, gênero feminino, existe isso. É porque hoje... Não, as pessoas falam isso, mas isso, não tem isso. Eu acho, às vezes eu tô errado. Na verdade, quem peca ali é o homem. Que homem que é? O antropos. Isso. É o ser sem gênero. Então, eu acredito que Deus, na infinita bondade dele, no infinito amor, ele vai respeitar essa liberdade nossa. Eu acredito, eu acho que Deus, ele não erra, não. Ele não erra, ele não erra no sentido, por exemplo, de aceitar tanta gente vacalhada como a gente, né? Quando eu olho para minha vida, misericórdia. Eu nem falo dos outros, eu falo da minha vida, né? Eu falo da minha vida. Eu acredito que a misericórdia de Deus, a graça de Deus é muito grande. É muito grande. Pois é, pastor. Outro ponto que eu queria que o senhor comentasse, que a gente vê hoje, não vamos falar de coaching, não, vamos falar de pessoas que estão sempre dando palestras e falando assim, você pode, muito humanizar, vamos humanizar, você consegue tudo, levanta.
não discordo da parte que você falou, do ímpio e do cristão, mas o ímpio acorda 5 horas, realmente faz tudo. Só que você vai alcançar seu sucesso, e tem toda essa fase que o cara pensa assim, eu posso tudo, eu faço tudo, e eu sou autossuficiente, e vai. Não estou discordando daquele que realmente luta e conquista e vai atrás. Isso é importante, é fazer a sua parte, certo? Só que eu penso também que muita gente fala assim, eles dão um exemplo assim, olha esse cidadão tal, às vezes o cara é milionário, né? Conquistou lá, nem sabe os meios, mas é milionário. Tá vendo? Esse aqui acordou mais cedo todo mundo, esse aqui fez tudo. Realmente, é importante isso, ninguém está falando que não é. Mas tira um pouco daquela realidade, no meu ponto de vista, tá? Que a pessoa, acho que ela só consegue entender o nível de sucesso que ela tem na vida, sendo rica, sendo pobre, quando ela descobre que tudo que ela tem, tudo que ela possui, é justamente pela graça de Deus, não pelos seus feitos. Não pelos seus feitos. Ah, você é rico, você é milionário, você conquistou tudo? Deus fez a parte dele e você fez a sua, certo? Mas se não fosse pela graça dele, você não teria conseguido. A graça de Deus é tudo pra gente, a nossa salvação é pela graça de Deus. O ser humano não tem condição de conquistar nada se não for pela graça de Deus. Eu penso assim. Tá? A Covid aí para mostrar. Eu estava comentando. Você não... O pessoal estava argumentando, justiça de Deus, a Covid, é a mão de Deus, é a China, é isso, é aquilo. Eu estava conversando com um amigo, eu falei assim, olha, eu não acredito que a Covid seja a mão de Deus. Eu acredito que a mão de Deus está na medicina, criando a vacina, exato, nos enfermeiros lá, na turma que está trabalhando. Eu acredito que a mão de Deus está na linha de frente. Isso, eu acredito que a mão de Deus está aí. Mas tem uma outra coisa que a gente tem que pensar. Se não foi Deus que criou, porque não precisa fazer isso, e de fato não é, por causa da maldade do mundo, o mundo já viveu momentos piores do que esse. Com mais injustiça. As pessoas trabalhavam no passado 18 horas. Hoje tem CLT que protege o trabalhador, né? As pessoas eram injustiçadas. Escravizadas. Né? Antigamente era muito pior. Os tempos de hoje são mais, vamos falar... 400 anos de escravidão. Hoje você tem direitos humanos, a vida hoje está mais humana, né? Então eu não acredito que seja por isso. Eu acredito que não foi Deus que causou, mas Deus pode tirar. Disso eu tenho certeza. Mas Ele não está tirando. Ele quer nos ensinar alguma coisa. Sim. E talvez queira nos ensinar, como você diz, que nós precisamos ser gratos. Como você fala aí, às vezes as pessoas falam, eu consegui pela força das minhas mãos. Porque o que a Bíblia fala? A Bíblia fala assim, e eu acredito na Bíblia. A Bíblia fala que ninguém recebe coisa alguma se do céu não lhe for dado. Ninguém. Quando a Bíblia fala ninguém, é ninguém. Então, todo mundo que recebeu qualquer coisa que seja, eu acredito que é tudo por graça. Sim, tudo por favor graça. E merecido. Agora, tem trabalho, tem boa administração, tem boa gestão? Tem. Lógico. Agora, e Deus não faz isso para ser reconhecido. Com certeza. Porque os propósitos de Deus são muito grandes. Né? A Bíblia diz que Deus usou um rei, o rei Ciro, para abençoar o povo dele. Os propósitos de Deus vão para além das nossas... do nosso entendimento. Então, às vezes, eu fico pensando, eu vi um rapaz falando assim, fulano de tal, tem um empresário aqui pertinho que já está velho, não precisa trabalhar mais. Eu falei, você sabe quantos funcionários que ele tem? Ele falou, não. Eu falei, eu sei, tem 800 funcionários. Ele não precisa trabalhar, mas 800 funcionários precisam da gestão dele. Sim. E a empresa dele sendo gerida da forma correta, garante 800 empregos vezes 6. 4.800 pessoas que dependem diretamente da bênção de Deus na vida dele. Vocês não têm um negócio aqui? Tem muita gente ali dependendo de vocês. Então a bênção não está só sobre a vida de vocês. Quando Deus abençoa, por exemplo, uma empresa como a Uzi Minas ou qualquer outra empresa, ela abençoa o dono, os acionistas, ele não está abençoando só aquela turma, não. Ele está abençoando a sociedade, a comunidade, o empregado, o cara que trabalha, vem cá no dentista com certo dente, vai no supermercado. Sim. Então, é uma bênção que vem, então, então, a gente não consegue compreender isso. E o mais interessante disso tudo é que Deus não depende disso para continuar abençoando. Sim. Até porque se ele dependesse, ele Exatamente, não abençoaria ninguém. Contar isso, porque eu penso assim, nós somos pecadores, toda a humanidade, né? É pecadora, é falha e a gente tem a tendência do mal, né? Igual você falou, se não for pelo Espírito, a gente é um ser mau. E a gente não tem nem a opção de escolher o bem, se não for pelo Espírito. Porque, pensa, se a gente é um ser longe do Espírito, longe da graça de Deus, a gente é um ser mau,
A gente não tem opção de escolher o bem. Então, quando a gente fala até isso, para a pessoa tem livre-arbítrio, esse livre-arbítrio, de certa forma, é limitado ao ser carnal nosso, que a essência é mal e que não vai escolher o bem nunca. O livre-arbítrio é para quem não tem Jesus como Senhor, né? Exatamente. Porque no momento que você escolheu Jesus como Senhor, seu arbítrio acabou na sua sujeição a Ele. Na verdade, até o desejo. Desejo então, que seja. Eu não vi, mas eu acho que o livre-arbítrio é para quem ainda não entregou a vida para Jesus. Se você tem essa opção aí de viver pela graça, na confiança em Jesus, na fé, isso tudo que a gente falou, essa escolha sua já diminui 99%, né? Porque você não tem essa opção. Eu vou escolher, será que hoje eu escolho isso ou aquilo outro? Como é que você vai saber o que é certo e o que é errado? Como que você vai ter uma vida cristã integral? É conhecendo a palavra, tendo intimidade, porque aí, nas suas pequenas decisões, porque, Deus abençoa, a gente tem certeza disso, a gente vive isso todos os momentos, existe uma graça comum, existe uma graça separada, mas fora isso, a gente tem que viver diariamente, tomar decisões diariamente. E às vezes existe muito misticismo nessas decisões. Será que foi Deus que mandou? Será que é coisa do diabo? Será que é o que você comentou? E que são simples os filtros que a gente tem que ter para a gente tomar essas decisões baseadas na vontade de Deus. Porque, primeiro, ela é boa, perfeita e agradável. Isso que eu vou tomar decisão aqui é pautado a isso, é justo, é verdadeiro, traz paz, traz isso. E aí, óbvio que a gente vai errar. Nossa essência é pecaminosa, a gente vai errar muito. Mas a sua consciência te acusa se você está... Me permite pontuar uma coisa aqui, me permite aqui destoar do termo pecador, nós somos pecadores. Eu posso destoar disso? Posso? Claro. Sim. Tá. Eu não acredito que nós somos pecadores. Vamos acertar isso. Depois vocês conversam com seus pastores lá, ver se eu conserto. Aí depois eu chamo você de novo, falar o pastor, pode chamar. Um nascido de novo, ele não é pecador. O pecador é aquele que tem prazer no pecado, marca a hora para pecar e conta vantagem quando peca. Não é o nosso caso, é? Não. Não te exime de cometer erros, mas que a sua consciência te mostra. Olha, então, eu fiz coisa errada. O que é um pecador? Na verdade, uma pessoa que nasceu de novo, um convertido, ele é um santo. O nosso problema de usar esse termo santo, porque algumas igrejas pegaram isso e criaram um outro princípio para ela, dizendo que santo é quem não peca. Lógico, se santo é quem não peca, logo não existiria santo, sim ou não? Sim. Porque o único que não pecou foi Jesus. Mas Paulo fala aos santos da casa de César, aos santos que estão na igreja fulano de tal. Então nós não somos pecadores, nós somos santos lutando contra o pecado. Vou explicar essencialmente isso para vocês. O pecador é aquela pessoa que peca, marca a hora para pecar e conta vantagem, não tem pesar pelo pecado. Antes de aceitar... A consciência não pesa. Ele não tem um espírito vivificado para chamar a atenção dele. É coisa natural. É natural. Eu falo lá pro meu ambiente de trabalho, os caras eram casados, saía, chegava, contava vantagem. Psicologia jurídica, psicopatia pura. Mais ou menos isso. Mas o natural, ele é pecador. O homem que nasce de novo, ele não é pecador. Pecador é aquele que não nasceu de novo. Uma vez que você nasceu de novo, Deus mudou sua natureza. Porque hoje você habita num corpo que se corrompe. Mas o seu espírito foi justificado, está tratado. Ele não quer se corromper mais. Ele não quer se corromper. Ele chama por Deus, ele está vivificado. Então você não é um pecador, você não tem prazer. A gente peca. A Bíblia diz assim, se dissermos que não pecamos, nós somos mentirosos e a verdade não está em nós. Mas o fato de cometer pecado não nos torna pecador. Porque eu cometo pecado e tenho vergonha do meu pecado. E eu escondo, eu omito, eu escondo de Deus, eu vou para trás da moita. Depois ajoelha e pede perdão. E pede perdão, porque aqui não me pertence mais. É como se eu estivesse fora do lugar. Sabe? Nós somos não é isso? Por exemplo, depois que nós nos convertemos, o pecado para nós toma uma proporção enorme, sim ou não? Sim, porque... Então você muda, a sua natureza muda. Então que fique claro, o nascido de novo não é pecador. Sim. Nós somos santo. Sim. Um santo que luta contra o pecado. O pecador é aquele que peca, marca a hora para pecar, tem prazer no pecado, conta vantagem e não se arrepende. Vocês conhecem gente assim? Conheço. Eu conheço gente que peca e não se arrepende. Conhece gente assim, Tiago?
Isso é o pecador. Agora, o santo que nasceu de novo, ele peca. E a Bíblia diz, se dissermos que não pecamos, nós somos mentirosos. E a verdade não está em nós. Mas o fato de eu pecar não me torna um pecador. Porque eu não tenho prazer. Por que eu peco? Porque eu estou na carne. Mas eu não tenho mais vontade de pecar. Eu estou lutando contra o pecado. Mas às vezes eu tropeço. Pois é, aí vem... O pecado na vida do cristão tem que ser uma coisa pontual. Sim. Aconteceu aqui. Você chega à noite e fala assim, eu me perdoo que eu falei assim com fulano. Mas tem gente que não dá nem para lembrar. Sim, mas eu estou falando assim, eu estou tentando falar isso. Quando a pessoa converte, quando ele é uma nova criatura, quando ele muda a natureza dele, ele não quer dizer que ele vai ser perfeito. Não, de forma nenhuma. Não quer dizer que ele não vai passar por dificuldades, por aflições. Eu puxei o anelo porque eu acho que é o penúltimo ponto aqui da perfeição, né? Isso. Então, a palavra, do jeito que o senhor falou, né, até pelo significado pecador, que continua pecando todos os dias sem nenhum problema, né? E aí tem que deixar isso bem claro, até para as pessoas que não estão assistindo, porque muita gente que não é cristão fala assim, pô, esse cara é arrogante. Não é. A gente simplesmente entregou a vida para Jesus. Mas não quer dizer que nós não continuamos cometendo erro. Às vezes a gente comete. Às vezes você está brigando, você ofende ou fala uma coisa que vai te trazer tristeza depois. Vai te trazer tristeza. O que é da natureza humana. E aí você vai depois, você vai colocar que seja no quarto fechado, você vai pedir a Deus para te pedir perdão. O nascido de novo, ele comete pecado assim da luz vermelha. Exato. Agora o outro não. O pecador não. Ele peca, marca a hora de pecar, conta vantagem. E acha que está certo ainda. E acha que está certo. Isso é a natureza do natural. É a pessoa natural. O espiritual, ele não é mais pecador. Ele é um santo. Por que ele é santo? Ele é santo da seguinte forma, porque ele foi justificado, a dívida dele foi paga diante de Deus. Ele não deve nada para Deus mais. Ele não deve nada para Deus, porque ele aceitou Jesus. O pecado dele foi perdoado, ele foi justificado, ele foi santificado. Aí começa o processo de santificação dele. A santificação, ela tem 3 aspectos. O primeiro aspecto é posicional. No momento que você se posiciona, você é feito santo. O segundo aspecto, ele é contínuo. Você vai viver em santidade, em santificação. Você vai vigiar. E quem te ajuda nisso? O Espírito Santo de Deus. E a gente tem que orar para ser santificado a cada dia, mas tem um processo. O Espírito Santo de Deus te ajuda. Porque quando você pisa fora da risca, aí você vai se santificando, você vai se aproximando. E a Bíblia fala que sem santificação ninguém verá a Deus. O processo envolve você. Enquanto eu vivo, eu vou me aproximando de Deus. E aí tem o permanente, que uma vez que você morre santo para a eternidade. Então esses são os 3 aspectos da santidade. Então nós somos santos. Nós não somos mais pecadores, nós pecamos. Amém? Mesmo um santo peca? Peca. Santos pecam. Eu queria fazer outra observação em relação àquilo que eu falei anteriormente, que às vezes as pessoas pensam assim, do jeito que você está falando, está sendo humilde demais, conquistou muita coisa. De acordo com Mateus capítulo 5, quando Deus fala para a gente ser humilde, a palavra humilde, eu não penso assim, porque o cara conseguiu muito, mas não fui eu que consegui, foi Deus que me deu. Não é nesse tipo de humildade que eu estou falando. Eu estou falando, quando eu falo humildade, pastor, eu falo do princípio de que você entenda de que tudo que você conquistou, você lutou, mas foi pela graça. Por favor de Deus. Essa que é a humildade que eu compreendo ali e que eu quero para a minha vida. Você está entendendo? Se tudo que acontecer na minha vida de bom, que eu lutar, que eu fazer tudo que tiver ao meu alcance, fazer o meu melhor, é pela graça de Deus. É isso que eu estou falando. Agora, a respeito disso... Eu concordo que ninguém recebe nada se não for de Deus. Agora, até reconhecer tem a ver com o quanto essa pessoa confia em Deus. Porque se ela não confia, ela não tem gratidão. Ela acha que é esforço dos braços. E a Bíblia vai dizer, maldito o homem que confia no homem. Na força do seu braço, que é o seu ponto aqui, né? Você está falando, pastor. Eu penso assim que essa... É a arrogância humana, né? Arrogância humana. E nós estamos vivendo esse tempo. E a Bíblia fala assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vão esfriar. Aí veio a pandemia para mostrar que as coisas só funcionam quando Deus quer que funcione. Para o mundo parou, né? E a tendência é piorar, né? Cada vez mais, infelizmente, a gente sabe disso, assim, que a tendência é que as pessoas vão ficando cada vez mais frias, até porque, é isso que você falou, se não tem a fé, se não tem o Espírito Santo dentro dela,
a influência do mundo é cada vez maior, né? Os acessos. E hoje eles estão tirando Deus das nossas vidas. Né? Pois é. Quando você vê Deus nos nossos meios de comunicação é para satirizar, né? Por exemplo, as nossas telenovelas, né? Que é o carro-chefe da. E não é mais, já está dos romances. Era, né? Mas vamos falar assim que de certa forma é o que criou a cultura da nossa nação. Pois é, e o politicamente correto. Até a dramaturgia, ela tirou Deus da. Você não tem Deus nos desenhos infantis. Isso. Você tirou Deus. Então, tipo assim, Deus não tem problema de ser tirado, até porque não tem como tirá-lo, ele não se importa com isso. Mas é muito triste para nós. Pois é, e nós, tentarmos viver sem Deus. Pois é, pastor, e a nossa opinião em relação a isso, o politicamente correto? Porque também a gente não pode ficar brigando com quem não entende, não quer entender, e para aquilo ali, para ele não serve nada. Você vai ficar discutindo, então não precisa de advogado, nunca precisou. Hoje tem que se tomar cuidado, tem gente brigando em família, exato. Né? Então a gente... Igual o Atlético Cruzeiro. Exato. E aí a gente pensa assim que, do politicamente correto, eu tenho uma opinião baseada no Evangelho, eu sou cristão. Tem coisas que eu não concordo. Eu fui criado assim, eu sou cristão. Não é porque você está me julgando, não estou te julgando, eu não concordo com isso e ponto. Porque o Evangelho, diferente de tudo que se propõe, qualquer religiosidade, qualquer religião, o Evangelho, ele não é para ser conhecido. Ele não é para ser conhecido. Conhecer o Evangelho não muda a sua vida. Não muda. Ele é para ser vivido, né? Vivido. E é aí que é o problema. Hoje, não, eu sou de uma época que para você poder estudar a Bíblia, você gastava uma fortuna. Eu fiz um curso de teologia, eu comprei 1.200 livros, uma fortuna. Hoje tem Bíblia de tudo enquanto é espécie. Hoje você entra na internet, tem pregador para pregar tudo, qualquer coisa que você quiser. Nunca se falou tanto de Deus, nunca se teve tanto acesso às coisas da Bíblia, mas nem por isso a vida mudou. Das duas, uma, ou a Bíblia não tem poder, e disso eu discordo, que ela é o poder de Deus, que está aqui, é o tema, né? E eu estou tentando fechar com chave de ouro aqui, não é o tema? É o tema. A palavra de Deus como poder para transformar as nossas vidas, eu discordo, a Bíblia é o poder de Deus, mas se eu sei dela e não muda a minha vida, o que está acontecendo? Eu só sei. Saber não muda a minha vida. E a Bíblia vai dizer, bem-aventurados são aqueles que ouvem e praticam as palavras desta lei. A quem eu compararei a pessoa que ouve e pratica? Ele fala, 2 homens construíram uma casa. Uma construiu sobre a areia e o outro construiu sobre a rocha. Lembra daquela realidade da chuva vir sobre os dois? Veio o vento e veio a tempestade sobre os dois. Até aí tudo bem, né? Parece que servir a Deus não faz diferença, né? Não é? Para os dois, né? Mais fácil. Porque diz a Bíblia que quando passou o vento e a chuva, qual casa que ficou de pé? Pois é. O do que construiu sobre. Então, eu acredito que o nosso maior desafio, Luciane, e eu acho que vale a pena você trazer isso para o meio jurídico, porque eu tenho uma crítica muito grande ao meio jurídico, muito grande. Tem um pessoal do meio jurídico que pensa que é Deus e tem uns que tem certeza. Absoluta. Você sabe disso. Sim, né? Total. Eu acho que eu posso, e já não sendo passivo, já que você propõe para a gente não ser passivo, não, eu não quero. A nomenclatura da mais alta autoridade do município, que é um juiz, está até acima do prefeito, a nomenclatura de cargo dele é servidor público. Servir, né, pastor? Ele serve todo mundo na proporção que ele está sob a lei. Então, eu acredito que maior é o que serve. Quanto mais você serve, maior você é. Você não está se propondo fazer isso aqui? Sim. Você vai achar gente para poder te criticar. Mas eu acho que nós estamos vivendo uma geração que fala muito. Isso cansa. Sim. Por exemplo, hoje não funciona mais você evangelizar as pessoas com folhetim na rua. Aqui, quer falar que você é de Jesus? Eles pegam a massa e joga fora. Hoje, como que as pessoas ganham as pessoas para Jesus? Ele olha para a sua vida, olha para o seu casamento, olha para as suas prioridades. Ele olha para a sua vida e vê o que Jesus está mudando na sua vida. Se Jesus não estiver mudando nada na sua vida, ele não quer nada com Jesus, não. E aí a gente tem aquele problema sério, os pretensos cristãos. Tem cristãos que você não quer ser como ele. Tem gente que não vende para crente, tem gente que não negocia com crente. Então, eu acho que a gente conhece muito. Muito mesmo. É uma geração que conhece muito, infelizmente. E não é por falta de conhecimento. E a Bíblia diz que a condenação decorre de que muitos, vendo a luz, preferiram as trevas. É maior o preço
daquele que não é primário, não é? É engraçado que não é maior. A pena não é maior porque não é primário? Sim. Porque a pena menor para o primário é porque subentende que ele não conhece, né? Essa semana a gente estava conversando lá em casa e os meninos cheios de curiosidade, né? Aí levantaram essa questão. Mamãe, e se um recém-nascido acabou de nascer e morreu, ele vai pro céu? Perguntaram isso. E aí foi isso que eu expliquei para eles. Falei, gente, ó, a gente tem esse entendimento de que quando a pessoa não conhece, não sabe, ela não pode ser julgada, e das né? crianças Ela é o não céu, vai ser né? julgada por aquilo, ela vai pro céu. Falei com eles assim. E falei Que com eles, variedade, e isso traz para vocês que já conhecem maior responsabilidade. Porque vocês já conhecem Eu lembro a uma palavra. vez, eu lembro uma vez que eu estava fazendo um trabalho com as crianças na igreja, tinha criancinha de 8, 7, 6 anos. Eu percebi que eles já tinham muita maldade. Eu falei, Jesus, como é que eu vou ganhar essas criancinhas para Jesus? Aí eu tinha um CDzinho lá em casa que contava a historinha de um menino que pegou um barquinho, fez um barquinho para ele brincar. E um dia estava brincando na chuva, a chuva levou o barquinho para longe. Ele ficou triste, voltou para casa. Um dia o pai dele levou ele na cidade. O dono de uma loja tinha pegado aquele barquinho consertado e colocado na vitrine. Ele olhou pro barquinho, falou, esse barquinho é meu. O moço falou assim, não é seu não, só se você o comprar. Ele foi em casa, falou com o pai dele, voltaram e compraram, ele pegou o barquinho e saiu dizendo assim, você é meu 2 vezes, eu te fiz, eu te comprei. Aí eu falei que as crianças, Deus te criou a sua imagem, mandou Jesus morrer em seu lugar, seja de Deus 2 vezes, ele te fez aqui a ti e converteu 12 crianças. É de graça, mas, a gente só precisa, mas não é barata, né? A gente só precisa entender eles e tentar falar na língua deles. Então, o fato é que eu acredito que nós vivemos uma geração que conhece muito e o nosso maior desafio não é conhecer. Eu não acredito que é tanto divulgar, não é tanto falar, brigar. Hoje a gente vê muitas pessoas brigando, discutindo. Eu não gosto de discussão. Nós nem fomos chamados para isso. Eu acho que se nós estivéssemos vivendo a palavra de Deus, já seria assim algo assustador. Sim. Porque a Bíblia diz que por causa de 12 homens, o mundo nunca mais foi o mesmo. Por causa de um homem, Jesus não escreveu um livro, Jesus não batizou ninguém, Jesus não gravou um CD, não pregou na Globo. O cara viveu 33 anos e marcou a história da humanidade. Isso aí é uma coisa que outro dia eu estava conversando com o Patrícia, eu até falei, um homem. Porque tem muitos, já vi discussões entre blogueiros e pastores, e principalmente os que estão no Senado, na Câmara, e aí fica aquela discussão, um debate, eu achei aquilo tão feio, ridículo, pra quê? O cara, ele é blogueiro, ele é youtuber, ele não acredita, você vai ficar forçando o cara, ficar debatendo, aí ele pega aquelas partes da Bíblia lá que ele pode utilizar. É muito pessoal, é mais pessoal do que prático, do que produtivo. Aí eu vejo assim, por exemplo, isso que o senhor acabou de falar. Às vezes hoje o cara, o youtuber, ele tem 50 milhões de seguidores, né? Hoje tem peso, né? Vale mais do que dinheiro, né? Isso, não, muito mais. Né? Aí você pega esse cara, coloca ele lá no deserto, você tira dele as roupas, coloca ele a roupa de antigamente, você pega lá o sapatinho dele de R$2.000 e põe ele o chinelinho lá de couro, tira o celular, tira a comunicação, tira o carro, tira desse camarada o poder de comprar, porque ele não vai ter dinheiro. Se ele quiser comer, vai ser através da palavra, convencer as pessoas através da palavra. Se ele quiser ir de uma cidade para outra, vai ter que ir a pé. Durante 3 anos, sem nada. Tudo que você for conquistar vai ter que ser através da sua palavra. Põe esse blogueiro, esse youtuber lá, daqui 3 anos você volta para ver se alguém sabe quem que ele é. Ah, mas Jesus fazia milagre. Falei, então, ele era Deus. É por isso que ele é marcado na nossa humanidade, porque ele era Deus. Mas Jesus confiou a 12 homens. E tudo que se sabe de Jesus é só esses caras. E por causa deles a vida nunca mais foi a mesma. 12 homens, presta atenção. O que se sabe de cristianismo pelo mundo e ao longo desses 2.000 anos é por causa desses 12 homens. Imagina se nós tivéssemos 12 pessoas assim hoje, nessa geração. Com o poder de internet, comunicação, né? E não existia a minha grande questão é que a gente conhece muito e vive pouco. Nós precisamos de pessoas que vivam o Evangelho. Que vivam o Evangelho. Eu acho que o nosso desafio não é falar mais, não é brigar mais, não é discutir, não é ser mais passivo, ativo. Não é Hoje o Brasil está polarizado, né? Tá. Polarizado. Nós precisamos de gente que viva o Evangelho. Hoje eu tô achando umas críticas bacanas. Tem um pessoal que está debatendo política, alguém entra lá e fala assim, tem a senhora precisando de uma cesta básica. Na rua fulano e tal. Acaba com o anga. Acaba a discussão. Porque às vezes se polariza por causa de... Então eu acredito que
ser passivo ou ativo, eu acho que nós deveríamos ser mais ativos na nossa vivência da palavra. Sim, e é bom também destacar aquilo que o senhor falou e que é uma crítica do meio jurídico, né? Tem muita gente que acha que é Deus, outros têm certeza, né? Mas não é, eu estou te falando assim... É do homem isso. Mas não é a grande maioria. Não. É porque na verdade, se você for analisar, os que acham que são, os que têm certeza às vezes, são justamente os que não são juízes. Não, os que não foram concursados, que se estudaram, se prepararam, e sim foram nomeados. Muitos deles, eu não estou falando só do STF, estou falando de tudo, você entendeu? Aquele cara que não conquistou, ele chegou ali porque um amigo era amigo de alguém que colocou ele ali, você entendeu? Esse cara que às vezes ele tem certeza que é Deus porque ele chegou ali por causa disso. E a gente tem esforço, que ter né? sim... Porque quem tem esforço sabe o valor do esforço. Quem lutou, quem buscou, Deus, quem estudou, ele conhece, felizmente. Mas eu, dentro disso tudo que a gente falou, eu acho que o nosso maior desafio seria essa dependência de Deus, entender que a gente veio dele. E não precisava de muitos, não, sabe? Hoje aqui no Ipatinga nós somos mais de 40% de pessoas que temem a Deus. Não precisava de muitos. Se nós vivêssemos um pouquinho da palavra, que se nós estivéssemos dispostos nós teríamos menos problema. Tem uma cidade aí que eles têm 60% de cristão. 80% está registrado no SPC. 60% de cristão. 7% de aidético. Então, quando você olha as realidades, é assustador. A conta não fecha. A conta não fecha. Sabe? Quando você vê 12 homens marcando o mundo, você vê hoje aí 30% da população mundial cristã, e a gente começa a pensar, né? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma vida com Deus, nós estamos falando de Deus presente, porque o sonho de Deus, eu acredito que esse era o maior desejo dele, era estar presente nas nossas vidas. E não tem outra forma dele estar presente na nossa vida, senão através de nós. É por nós e através de nós. E apesar de nós que ele se manifesta. Só que quando você só conhece e não vive, Deus não tem como se fazer presente. A Bíblia diz assim em João que ninguém nunca viu a Deus. Nunca viu a Deus. Mas o amor de Deus é manifestado, o amor de Deus é ampliado, o amor de Deus é conhecido quando nós amamos uns aos outros. É nos nossos relacionamentos pessoais, interpessoais, profissionais, vamos dizer assim, cerceado por Deus, é que Ele se faz presente. Eu até brinquei com os adolescentes, nós somos uma escola de oração lá, estou na escola de oração com os adolescentes, eu perguntei, vocês têm problema? Tem, pastor, nós temos muito problema. Eu falei, você acha que Deus tem problema? Sendo onipotente? Eu falei, não, pastor, Ele tem problema. E muito. Deus tem muito problema. E aí eu estava falando com eles da oração, né? A gente usa a oração mais para pedir, né? E eu perguntei para eles se a oração fosse para pedir, por que Deus pede para a gente pedir se Ele já sabe o que a gente precisa? Então não pode ser para pedir. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele sabe de tudo. A Bíblia diz que a palavra não veio à boca, Ele já conhece. Então qual que é o objetivo dele ao nos chamar a falar com Ele? Aí um de 11 anos, o mais novinho, eu passou intimidade. Falei, isso aí, Deus pretende ter intimidade com nós. Para qual objetivo? Relacionamento, para qual objetivo? Para qual objetivo? Eu falo dos meus problemas e ele fala dos dele. Quais são os meus problemas? Meu problema é meu umbigo, é meu carro que não é novo, é minha avó que está internada, é meu emprego, é meu salário, é minha viagem para aqui. Intimidade, de falar de pequenas coisas, coisas mais simples. E qual que é o problema de Deus? O problema é de Deus, e Deus tem problema. É tudo. Agora mesmo, brincando com eles era à noite, né? Foi agora mesmo uma senhorinha que está com 5 netos, os 3 filhos presos, 5 netos para tratar, ela tem um salário mínimo. Ela pagou R$600 de aluguel, 100 de água e luz, 150 de água e luz, comprou um remedinho para mais novinha, sobrou R$120. Ela é fiel, vai à igreja. Ela tem que dar R$100 disso, sobrou R$20. Ela está dobrando o joelho, falando, Jesus me abençoa. Eu preciso de comida para tratar dos meus filhos amanhã. Eu perguntei, esse problema é de quem? Virou problema de quem? No momento que você ora. De quem? De Deus. De Deus. E ele tem que resolver. Como é que vai resolver? Ele vai falar, Gabriel, o que você tem? Como é que está seu cartão? Gabriel, usa pessoas. O Gabriel, né? O Gabriel que assiste diante dele aqui, Lanjão. E tem no Nubank também, né? Como é que está seu cartão? Gastei no shopping. Gastei no shopping, senhor. Não, mas pega o cartão aqui do arcanjo aqui e vai lá no Bretas. Imagina um anjo descendo no Bretas e fazendo uma compra para levar para a irmã Maria. Não funciona assim. Não. O problema de Deus, Ele resolve com a gente. Ele precisa da gente. Mas quem é que dobra o joelho, fala com Deus meia hora e fica meia hora para ouvi-lo?
Quem é que você conhece? Fala, Deus abençoe a minha noite e agora eu quero que o Senhor fale comigo. Fala dos problemas do Senhor. O que eu posso ser útil para o Senhor? Me usar. Como o Senhor pode me usar? A gente até canta, né? Em qualquer hora, em qualquer lugar, balela. Na hora H mesmo. Porque a hora que Deus precisa da gente mesmo, a gente não entende. A hora que um amigo liga pedindo ajuda, a hora que a gente acha muito pesada, a vida a gente está muito sufocante. Mas com quem Deus pode contar? Então o sonho de Deus, eu acredito que o sonho de Deus era vir para a nossa vida, para estar presente. Como que Ele vem na nossa vida? Em nós, através de nós e apesar de nós. Eu conversando com eles, falei, e aí, vocês estão dispostos a orar a Deus? A pretensão de Deus não é resolver seus problemas, porque se fosse para resolver, ele não precisava pedir você para falar com Ele, porque ele já sabe. Sim ou não? Sim. Ele já sabe. Sim. Qual que é o objetivo? Ele quer comunicar os problemas dele conosco. Ele quer fazer com que nós olhemos uns para os outros. Ele quer fazer com que nós nos preocupemos uns com os outros. E aí você vai ver isso na Bíblia lá. A Bíblia que Paulo estava indo para o lugar, o anjo falou, o Espírito Santo falou, atravessa a Macedônia. E ele quis ir de novo, ele sonhou e falou, não, atravessa a Macedônia. Ele atravessou a Macedônia para quê? Para ser preso injustamente. Para ficar reclamando na prisão? Não, lá ele cantou e lá ele viu que o propósito de Deus era salvar o carcereiro. Deus faz aqui a firula toda para alcançar um carcereiro. Precisa de nós, né? Então, eu acredito que o maior sonho de Deus é estar presente no nosso meio. Só que Ele não pode fazer por Ele mesmo, Ele precisa de nós. É por isso que Ele quer morar em nós. Eu fico pensando, por que Deus faz tanta questão de morar em nós? Nós não somos uma boa habitação. Não, nós é meio esquisito. Nós é meio estranho. Mas Ele faz uma questão. Mas por que Ele faz questão? Porque estando em nós, Ele consegue abraçar pessoas, Ele consegue ouvir pessoas. Ele consegue tocar pessoas. Olha que bacana que você está fazendo. Hoje é que dia? Sexta-feira, sextou. Falando de Deus nesse horário, você era para estar batendo perna, voando, pescando na praia, na cachoeira, você está aqui. Falando de Deus. Eu estou falando, entende o que eu estou falando? Mas é um prazer tão grande se deixar, você ficava aqui até amanhã. Não, mas o problema é que eu sou tempo. Não, mas entende o que eu estou te falando? Entendo. O quanto Deus conta com você, que não tem a ver com o quanto você sabe dele. Sim. E sim o quanto você sabe, não tem a ver com o quanto você conhece dele, mas o quanto ele conhece de você e você começa a entender como ele quer te usar. Então, eu acredito, e Deus tem muito problema. Eu tenho o hábito de dizer, por exemplo, eu trabalhei com meninos de rua. Uma menininha, ela foi molestada dos 5 aos 12 e ela não acreditava em Deus. Ela tinha sido engravidada pelo pai, a mãe sabia, o tio também. E ela chegou no abrigo. Ela chegou no abrigo lá e ela não conversava com o homem, só com as tias. Aí um dia à noite eu fazendo plantão lá, ela não dormiu, ela sentou na sala, eu comecei a puxar assunto, eu falei, tio, conversa comigo não. Ah, vou conversar sim, só tá nós dois aqui, eu tô sem sono, e a gente não podia dormir. Aí eu comecei a conversar com ela. Ela falou, pastor, ô tio, eu não acredito em Deus não. Eu falei, por que você não acredita? A menina de 12 anos. Tio, ele é bom, não é? Eu falei, é bom. Tá em todo lugar, não tá? É. Ele é bom não, tio. Ele pode estar em todo lugar, mas ele não é bom não. Porque ele viu meu pai fazendo o que ele fez comigo e ele não me protegeu. Fez de fato, ele viu. Na época eu nem pude responder, né? Depois eu fui conversar com o diretor da associação e me ajudou a responder para ela. Eu ouvi e fui dormir, mas depois eu conversei com ela, falei, de fato, ele viu, ele estava lá, ele estava chorando. Podendo fazer e não fazendo nada. Podendo fazer, tendo onipotência para fazer, mas se sentindo impotente por causa da liberdade que ele deu para o seu pai. Mas hoje ele está fazendo, ele levantou a gente está aqui para trabalhar, para dizer que te amo, mudou a vida dela. Eu acredito que a Bíblia não foi escrita para responder questionamento científico. A Bíblia foi escrita para revelar Deus. Para quem que a Bíblia foi escrita? Para quem crê em Deus. Para quem crê. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que nele confiam. Então não há nenhuma presunção de Deus em se apresentar para quem não acredita nele. Faz uma oração para nós, então. Amém. Vamos agradecer a Deus, então, por estarmos aqui, Tiagão. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso, Senhor. Te agradeço pela vida do Luciano, da Patrícia, do Tiago que aqui estão, que se propuseram, Deus, a despeito, Deus, agora do seu negócio, do seu chamado, da sua profissão. Se propuseram, Deus, a abrir esse canal, ó Deus, para poder alcançar pessoas, ó Deus. Eu sei que muitas pessoas estão ouvindo, ou muitos ouvirão o que for dito aqui. Espírito Santo, Deus, que o Senhor continue abençoando o Luciano, a Paty, nesse empreendimento, nessa proposta, Pai, de trazer, ó Deus, agora, Pai, a baila, Senhor Deus, agora,
as questões espirituais para a vida prática, Deus, porque na verdade tudo é espiritual. Diz a Tua palavra que nada do que se fez sem a Tua palavra. Então nós queremos colocar o Senhor nas nossas vidas diárias. E a nossa oração, ó Deus, é por nós e por todos aqueles que nos ouvem, por todos aqueles que nos ouvirão, Senhor Deus. Que nós não sejamos meramente, ó Deus, ouvintes da Tua palavra, mas praticantes, ó Deus. Amém. Que todos nós sejamos praticantes, porque eu sei que há um anseio. A terra clama, Senhor Deus, a terra clama pela manifestação do Senhor. E não há uma outra forma de o Senhor se manifestar se não for através de nós. Então eu te peço que a misericórdia do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Usa-nos, ó Deus, como Tu queres, transforma-nos, ó Deus. Amém, transforma, muda o nosso coração, muda o nosso caráter, transforma a nossa vida para que nós de fato sejamos luz para este mundo. Amém. Porque a Tua palavra diz que enquanto o Senhor estava nesse mundo, o Senhor mesmo disse que o Senhor era a luz do mundo, mas a luz do mundo hoje se tornou nós, e nós precisamos ser referência para este mundo. E é através de nós, ó Deus, que nós possamos ter a ousadia de Paulo e possamos chegar nesse nível de poder dizer: sejais nossos imitadores como nós somos de Cristo. Amém. Agora nos abençoe, Pai. Dê-nos uma tarde de bênção, um resto de dia abençoado. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Te agradecemos porque confiamos que tudo está nas Suas mãos e todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Amém. Eu te agradeço pelas nossas vidas, pelos ouvintes que estão nos ouvindo. Se houver alguém que está nos ouvindo ou que nos ouvirá, Senhor, que precisa de um consolo da parte do Senhor, que se sinta abraçado pelo Senhor. Amém. Se houver alguém que está sofrendo, desesperado, preocupado, ansioso, que ele possa entrar diante do Senhor com simplicidade e ao abrir a sua boca, que ele possa ter a certeza que foi ouvido e sendo ouvido a resposta virá. Amém. Em nome de Jesus nós te agradecemos por esse tempo precioso aqui, ó Deus, nesse podcast, e permita, Pai, que mais pessoas estejam aqui, Pai, sendo usadas como instrumento para aclarar, para iluminar a mente das pessoas e para que eles possam sair, ó Deus, da escuridão. Amém. Porque a Tua palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Muito obrigado por esta obra que o Senhor levantou neste lugar. Amém. 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 Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Obrigado. Amém. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi eu que agradeço.